Vereador Mário Covas Neto, é um prazer tê-lo conosco. O senhor que é do PSDB, sorridente, feliz e confiante, vereador? Exatamente, tudo isso. Sorridente, feliz e confiante. Acho que aqui em São Paulo, pelo menos, o PSDB teve um resultado espetacular. Mesmo na eleição presidencial. Grande parte ou talvez seja a grande razão do Aécio ter ido ao segundo turno, foi pela forte votação que ele teve aqui no Estado. E eu estou muito confiante, até porque em todas as outras disputas presidenciais que tiveram ao longo do tempo, a não ser aquelas que terminaram no primeiro turno, a diferença entre os dois candidatos é a menor de todas. É verdade. Então, o que mostra que é uma disputa acirrada, será uma disputa acirrada, certamente, mas a gente, sempre quem está na ascensão, você está muito mais animado do que aquele que está tentando se segurar ou caindo. Eu já vivi todas as situações, então estou muito à vontade para falar. Já viveu, inclusive, a situação contrária. Já vivi. Sentir a curva e ladeira abaixo. Meu pai, pra você ter uma ideia, em 1990 ele foi candidato a governador e em abril, maio, ele ganhava... Não, vereador, em 89 ele foi candidato à presidência. 89 a presidência, mas a presidência, você vai ver que a de 90 tem muito mais significado. A de 90 ele ganhava no primeiro turno, em abril, maio ele ganhava no primeiro turno. Ele não foi ao segundo turno. Ficou polarizado entre Fleury e Maluf. Exato. Então, cada eleição tem uma história. Em compensação, na reeleição dele, em alguns municípios, ele foi quinto lugar, quarto lugar. Foi para o segundo turno por 70 mil votos e acabou ganhando a eleição. Então, cada eleição tem uma história, mas com certeza quem está na ascensão, ele tem muito mais vigor, muito mais entusiasmo do que aquele que... Porque é como segurar a areia. Ela vai vazando pelos teus dedos, você não sabe como é que mantém ela na mão. É muito difícil. Sem dúvida. É muito difícil. Vereador, a pergunta que eu fiz ontem para os meus amigos do PSDB e para os meus amigos do PT é: vocês esperavam essa votação do Aécio? Olha, não o resultado final. Mas as eleições nos últimos não, em vários pleitos, e especialmente aqui em São Paulo, mas não é só São Paulo não, ela tem uma onda que se dá às vésperas da eleição que levam a resultados eventualmente inesperados. Aqui mesmo na prefeitura, a não ida do Russomano na última eleição foi inesperada. No final, Indo Serra e o Haddad. Você tem vários exemplos assim. 88, Erundina. Erundina, em 88. A briga do João Oswaldo Leiva com o Maluf. Ficaram brigando, ambos perderam, Erundina. Isso. Aquela coisa de carro de Fórmula 1 que está primeiro e segundo, os dois batem e o terceiro ganha a corrida. Então, mas o que leva o eleitor a fazer isso? No meu modo de ver, o eleitor... Primeiro que quando muita gente reclama o seguinte: mas a pesquisa dava uma coisa e depois o resultado foi outro e tal. Mas a verdade é que o eleitor, ele não tem por que definir o seu voto com antecedência. Ele vai definir o seu voto, uma parte deles, no dia da eleição mesmo. E enquanto ele não tem o momento do voto, ele está decidindo para quem que ele acha que é mais viável eleitoralmente para atender o seu desejo, a não ser aquelas pessoas que têm engajamento político. Essas não. Quer dizer, o meu voto já estava definido há muito tempo, assim como o voto do militante petista, etc. Mas a grande parte do eleitor não é assim. Ele observa e ele faz ou uma opção pelo que ele acha melhor, ou uma opção daquele que ele quer derrotar, né? Quer dizer, quem é que tem mais chance de derrotar? Que é o voto, ou o voto útil, se você preferir, ou o voto em que ele acredita... E eu acho que no caso da eleição presidencial é bem isso que vem acontecendo. Vamos lá, vereador. 57% de votos para Geraldo Alckmin, mais um mandato para o governador Geraldo Alckmin, mais 4 anos para o governador Geraldo Alckmin. Aécio Neves, 45% dos votos em São Paulo. Maior colégio eleitoral do país, o Aécio vai conseguir receber a migração desses 12% que votaram em Alckmin, que não votaram nele no primeiro turno, talvez por votar em Marina? Talvez sim, eu espero que sim. Eu acho que sim. Pelo seguinte, quando você pega, e ainda vamos falar de pesquisa, tá? Quando você pensa que é uma grande bobagem você fazer simulação de segundo turno ainda no primeiro turno. Você não sabe quem são os candidatos, então é bobagem. Mas vamos imaginar que
vamos olhar o que aconteceu nessas pesquisas. Mostra o seguinte, a Dilma, toda simulação de segundo turno, ela cresce muito pouco em relação ao que ela já tinha no primeiro turno. Para mim, a leitura é a seguinte, ela tem uma rejeição tão aprofundada que vai acabar se aglutinando essa rejeição em torno do seu opositor. Como no segundo turno, quem é o opositor agora é o Aécio, eu acho que ele vai, esses votos, se não, claro que não, a transferência não se dá de forma automática, mesmo com a Marina declarando, não se dá de forma automática. O eleitor vai escolher aquilo que mais lhe agrada, mas a minha sensação é de que grande parte do eleitor da Marina prefere uma alternância do PT no poder. Agora, uma questão importante aí, vereador, é exatamente o papel de Marina Silva nesse segundo turno. A Marina tentou construir um discurso importante para a política brasileira, do ponto de vista de que ela poderia representar uma terceira via e um debate mais pluralista. Ela sai da eleição aparentemente enfraquecida, mas com 22 milhões de votos no bolso. Eu tenho um handicap de 22 milhões de votos para a gente começar a brincar. Como é que fica a situação de Marina Silva? Porque se ela apoiar o PSDB, ela vai receber crítica, se ela apoiar o PT, ela vai receber crítica, se ela se mantiver neutra, ela vai receber crítica. Então, mas acontece o seguinte, esse patrimônio não é só dela, é dela, fundamentalmente é dela, mas tem outros personagens importantes nessa história. Você tem o PSB como um personagem importante, a Rede é um personagem importante, né? E mesmo a viúva do Campos acaba sendo um personagem importante. Todos eles participaram dessa campanha e influenciaram nesse resultado dela. Se ela não tomar cuidado, essas pessoas ou esses grupos vão acabar se manifestando antes dela. E aí esse patrimônio dela vai diminuindo. Ela vai ficar com a sobra disso na sua manifestação. Então, ela tem que costurar internamente e eu acho que é mais conveniente que ela faça uma opção. Claro, se a melhor opção para ela seria ela mesma. Mas na medida em que ela não vá, o ideal é aquele que perdeu a eleição, que não chegou ao segundo turno, ele possa dar o seu apoio em troca de compromisso de aquele que ganhar de assumir determinados itens do seu programa, né, de governo. E eu acho que ela representa toda uma forma... O seu pai, vereador, comprou brigas homéricas dentro do PSDB por ter dito isso que o senhor acabou de dizer. E não ficar em uma determinada situação que era PT versus alguém mais à direita no espectro ideológico. O governador Mário Covas foi lá e falou assim, eu não vou ficar neutro. Se eles quiserem ficar neutros, eles que fiquem. Olha, você falou de 89, na reeleição presidencial, meu pai foi candidato a presidente, não foi para o segundo turno. Quem foi o Lula, o Lula e o Collor. E naquele momento, as pesquisas internas do PSDB davam mais ou menos 1/3 achando que tinha que apoiar o Collor, 1/3 que tinha que apoiar o Lula e 1/3 dizendo que não tem que apoiar nenhum dos dois. Ou seja, você ia desagradar sempre a maioria. Mas ele assumiu o papel de cara de apoio ao Lula sem pestanejar. O PSDB teve que amargar um problema insólito no Rio de Janeiro, vereador, que foi, na eleição presidencial de 89, a logomarca era apenas Covas, bem grande, e Presidente pequenininho. E não tinha um número nem nada do gênero. O que os caras fizeram, os cariocas? Recortaram o adesivo, inverteram. Vasco. Vasco era o nome de um time que existia naquela época. Né? E inverteram e começaram a colar nos carros. Eu vi vários no Rio de Janeiro. O senhor lembra disso? Lembro, claro, lembro perfeitamente. Problemas insólitos na política brasileira. Agora, qual é a tendência? O que o senhor acha que vai acontecer com Marina Silva? Então, é o que eu disse, ali são várias forças políticas e cada uma delas tende, eu acho, a minha sensação é que o PSB ficará muito mais confortável em apoiar o Aécio. Até por conta do Márcio França. Até por conta do Márcio França, não só por causa do Márcio França, não, pela lógica nacional. Acho que o PPS também, que fazia parte da mesma frente, ele também vai apoiar o Aécio. Agora, eu não sei qual é a posição da frente, da rede. A rede é que eu acho que é mais
problemática. Ela às vezes toma, ela tem essa coisa de você querer ter um discurso de nova política, de coisa ser diferente dos outros, etc., acaba muitas vezes te isolando, indo para uma tendência de não apoiar quem quer que seja. A gente tem um número, vereador, que eu imagino que numa eleição presidencial que ganha esse contorno vai ter peso. Se somar Luciana Genro do PSOL, Eduardo Jorge, Levi Fidelix e esses três, eu vou lembrar já o quarto que está no meio deles aí, a gente tem 3 milhões de votos. Pastor Everaldo. São 3 milhões de votos. Se o Aécio Neves conseguir receber esses 12% de votos, que é a diferença do Alckmin para ele em São Paulo, parece que isso dá um up na candidatura dele. Ao mesmo tempo, a vitória de Fernando Pimentel e de Rui Costa, do PT, em Minas e na Bahia, respectivamente, parece ser um problema para vocês, tucanos, lidarem. Mas é bem verdade que aonde a eleição se decidiu no primeiro turno, o eleitor ele está mais desvinculado com o resultado eleitoral para o segundo turno. Ao contrário daqueles lugares onde tem a disputa de governador e que, ao fazer a opção de um ou outro candidato a governador, a tendência é se aproximar do candidato a presidente que este ou aquele candidato apoia. Então, não creio que, ao contrário do que você coloca, não creio que o resultado de São Paulo ou de Minas, que já terminou no primeiro turno, tenha reflexo expressivo do resultado para governador em relação ao de presidente. Vai ser voto a voto esse segundo turno? Creio que sim. Olha, é difícil o segundo turno onde um dispara do outro. A tendência é você ter uma nova eleição e uma eleição bastante disputada. Aquela coisa de 1 milhão de votos, 2 milhões de votos de diferença? Para os candidatos ficarem tensos, nervosos até o último momento. Legal. Vereador Mário Covas, obrigado pelo bate-papo. A gente teve 7 vereadores eleitos aqui na Câmara. Eu só queria dizer o seguinte, cumprimentar meu amigo Coronel Telhada, Trípoli, Marta Costa, José Américo, Coronel Camilo, Floriano Pêssaro e Goulart, que são os vereadores que foram eleitos aqui da nossa casa. Coronel Telhada sai para estadual, Trípoli também, a Marta Costa também, José Américo também, Coronel Camilo também, Floriano Pêssaro eleito deputado federal com uma votação muito expressiva e vereador Goulart também eleito deputado federal com uma votação bastante expressiva. Isso, considerando o seguinte, também a boa participação que teve o Gilberto Natalini e o Benco na eleição, que certamente saíram maiores do que entraram. Legal.